Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos explorar a evolução da Igreja cristã desde os primeiros dias após a ressurreição de Jesus até a crítica de Lutero, e como a Igreja voltou aos seus princípios originais em tempos mais recentes. Vamos entender como as ideias sobre a riqueza espiritual e material da Igreja mudaram ao longo dos séculos, e como algumas comunidades preservaram os ideais de São Lourenço mesmo em épocas de mudança. Iniciaremos nossa jornada com a Igreja primitiva, passando pela Idade Média e pelas críticas de Lutero, e concluiremos com o retorno aos princípios de serviço e humildade observados em líderes contemporâneos. Prepare-se para uma profunda imersão na história da Igreja e suas transformações. Após a ressurreição de Jesus e a ascensão ao céu, os apóstolos e discípulos fundaram as primeiras comunidades cristãs. Essas comunidades eram marcadas pela simplicidade e uma forte ênfase na caridade e solidariedade. A Igreja primitiva, como descrito em Atos dos Apóstolos, praticava a partilha de bens e vivia em comunidade, dedicando-se ao cuidado dos pobres e necessitados. O diácono São Lourenço, em Roma, exemplificou esse espírito ao apresentar os pobres como os verdadeiros tesouros da Igreja quando foi desafiado pela perseguição romana. Com o tempo, especialmente após o Edito de Milão em 313 d.C., a Igreja começou a ganhar poder e riqueza. Mas o que foi o Edito de Milão? O Edito de Milão foi um decreto assinado pelo imperador Constantino e pelo co-imperador Licínio que legalizou o cristianismo no Império Romano. Antes desse edito, os cristãos enfrentavam perseguições severas, mas a partir de 313 d.C., a prática do cristianismo foi oficialmente autorizada e protegida. Além de garantir a liberdade religiosa, o edito também permitiu a devolução dos bens da Igreja que haviam sido confiscados. Isso marcou o início de um período em que a Igreja começou a acumular riqueza e influência, transformando-se em uma poderosa instituição política e econômica. No início da Idade Média, a Igreja Católica se tornou uma instituição dominante na Europa, acumulando terras e tesouro. Essa acumulação levou a distorções em relação aos ideais originais de simplicidade e serviço. A venda de indulgências e a opulência das igrejas contrastavam fortemente com o ideal de uma igreja voltada para os pobres, como defendido por São Lourenço. Mesmo durante a época de Lutero, algumas comunidades e ordens religiosas ainda procuravam viver conforme os ideais de São Lourenço. Entre essas, destacam-se franciscanos fundados por São Francisco de Assis. Os franciscanos mantiveram uma forte ênfase na pobreza e no serviço aos pobres. Embora enfrentassem desafios e mudanças, muitos continuaram a viver de acordo com os princípios de simplicidade e humildade. Dominicanos e a Ordem dos Pregadores, fundada por Santo Domingos de Gusmão, também procurava manter a simplicidade e a dedicação ao serviço. Os dominicanos, enquanto envolvidos em atividades acadêmicas e missionárias, ainda buscavam refletir uma vida de serviço e humildade. Movimento Devote Moderna, e este movimento espiritual enfatizava a devoção pessoal e a prática da humildade e caridade, buscando uma vida mais próxima dos ideais cristãos primitivos. Comunidades eremíticas e cenobíticas. Algumas comunidades eremíticas e cenobíticas continuaram a viver formas de vida austéricas e comunitárias, dedicando parte significativa de seus recursos ao serviço dos pobres. No século XVI, Martinho Lutero criticou veementemente a Igreja Católica da época, que havia se tornado uma poderosa instituição política e econômica. Lutero via a Igreja envolvida em práticas corruptas, como a venda de indulgências e o acúmulo de riquezas. Com suas 95 teses, Lutero denunciou esses abusos e buscou restaurar uma prática cristã mais alinhada com os princípios de simplicidade e pureza, que também ressoavam com os ideais de São Lourenço. Apesar das mudanças e críticas, o desejo de retornar aos princípios originais de serviço e humildade nunca desapareceu. No século XX, papas como João Paulo II e Francisco procuraram revitalizar esses ideais. São João Paulo II destacou-se pela ênfase na justiça social e na dignidade humana, enquanto o Papa Francisco tem sido um defensor fervoroso dos pobres e da simplicidade. Sua encíclica Evangelii Gaudium e suas ações refletem uma tentativa consciente de alinhar a Igreja com o espírito de serviço e humildade que São Lourenço exemplificava. Papa Francisco, em particular, continua a promover uma Igreja que vive a simplicidade e a proximidade com os pobres, buscando resgatar o verdadeiro espírito cristão de serviço. Suas iniciativas e ensinamentos refletem uma tentativa de retornar à essência dos princípios cristãos. A evolução da Igreja mostra uma complexa jornada entre o ideal original de uma Igreja voltada para o serviço aos pobres, e as realidades de poder e riqueza. Desde a Igreja primitiva até os tempos modernos,
O desafio tem sido manter a integridade dos princípios cristãos em um mundo em constante mudança. As comunidades e ordens religiosas que mantiveram esses princípios ao longo dos séculos mostram que, mesmo em tempos de grandes transformações, o espírito de serviço e humildade continua a ser um valor central para a Igreja. Esperamos que este vídeo tenha ajudado a entender melhor as mudanças e os esforços de recuperação dos princípios originais da Igreja. Já imaginou proporcionar uma experiência educativa e divertida na fé para as crianças? Apresentamos a Escolinha Bíblica Infantil, um tesouro de aprendizado para os pequenos de 1 a 12 anos. Com 46 apostilas em formato PDF, repletas de atividades envolventes sobre a criação, o amor de Deus, obediência e muito mais, seu filho terá acesso vitalício a um conteúdo cativante. Clique agora no link da descrição. Você garante todo esse pacote incrível para proporcionar essa jornada bíblica única para os pequenos. O conhecimento pode ser leve, divertido e transformador. Descubra isso com a Escolinha Bíblica Infantil. Não se esqueça de curtir, se inscrever e deixar seu comentário. Até a próxima!